Bem, bom dia a todos e todas. Meu nome é Ivana Bentes, eu sou pesquisadora aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pró-reitora de extensão da UFRJ. Estamos aqui organizando esse Festival do Conhecimento, né, que está começando hoje. Nós vamos dar início aqui a essa mesa com um tema instigante, extraordinário e inspirador, que são os sonhos e as cosmovisões. Claro que entre sonhos e cosmovisões e visões de mundo cabem também pesadelos, né? E eu acho que é sobre esses assuntos e temas que nós vamos aqui ouvir falar, debater e conversar, né, com os nossos convidados, que são homens e mulheres extraordinárias que estão aqui hoje. Ailton Krenak, que é um intelectual e um pensador indígena que tem se destacado em todas as discussões sobre o meio ambiente, sobre as questões indígenas, né? Ailton Krenak lançou 2 livros que são uma referência hoje, né, sobre essas questões, né? Um deles com um título muito provocador, né, que a vida é inútil, né? E, ao mesmo tempo, chamando a atenção para as questões que nós estamos experimentando, não só em termos de cultura e de civilização, mas em relação ao nosso próprio planeta. Então, Ailton Krenak fala muito dessa febre do planeta e a gente vai ouvir essa figura, que é uma figura inspiradora para todos nós, né? Vamos ouvir também o neurocientista Siddhartha Ribeiro, né? Siddhartha Ribeiro também tem trazido uma discussão importantíssima sobre, né, o próprio sonho, né, de forma neurológica, digamos assim, né? Lançou o seu último livro, Oráculo da Noite, onde ele cria e traz, né, essa história e a ciência dos sonhos, né, para a nossa cabeceira, para a cabeceira de milhares de pessoas no Brasil, e tem se destacado, então, por todas essas pesquisas, né, nesse campo, e como vice-diretor do Instituto, né, do cérebro, né? Então, nós vamos ter também essa visão do sonho e as cosmovisões a partir dessa experiência, né, e dessa vivência das pesquisas de um neurocientista. E o Siddhartha também tem se destacado, né, para suas pesquisas sobre o que a gente chamava na década de 60 e 70, né, dos estados alterados da consciência, né, de maneira muito concreta e muito precisa, né, para além do psicodelismo da cultura, questões muito concretas do uso, né, de psicoativos em tratamentos muito pontuais. E na mesa também, né, trazendo um brilho especial à nossa mesa, a querida Sabrina Fidalgo, que é cineasta, que tem se destacado por uma série de filmes onde essa abordagem também onírica, principalmente no filme dela chamado Rainha, em cores e sons vibrantes, reconstitui alguns imaginários muito caros, né, à nossa sociedade de hoje, né? E Sabrina também tem se destacado em todo um pensamento sobre a questão, né, da democratização do cinema, e principalmente o cinema feito por mulheres negras, né, e grupos que criam e têm as suas cosmovisões. A gente está com uma mesa muito bacana sobre afrofuturismo, né, que é uma visão do mundo, né, do ponto de vista de uma matriz africana, né? Então, Sabrina vai trazer essa e outras questões para a gente aqui. O Arthur Omar vai estar presente apenas virtualmente. O Arthur Omar é um artista, ele teve um problema hoje, não vai poder participar, mas ele também traz todo um debate, uma discussão sobre a construção de mundos, o mundo da arte, da estética, a partir da sua série Antropologia da Face Gloriosa, assim, como construir mundos a partir do campo da arte. E aí a gente vai passar um vídeo, né, sobre essas questões. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Siddhartha Ribeiro para a gente ouvir sobre né, que é esse oráculo, esses oráculos da noite. Siddhartha, é um prazer te receber aqui. Prazer, Ivana. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com o mestre Ailton, com a mestra Sabrina, com o Arthur Omar, ainda aqui indiretamente, um querido amigo. E peço licença aos mais velhos e às mais velhas, e também aos mais novos e às mais novas, para a gente abrir essa conversa. É uma honra mesmo abrir uma conversa que tem o Ailton e a Sabrina, e eu acho muito importante que a gente escute enquanto há tempo. Escute enquanto há tempo. A discussão de uma cosmovisão ameríndia, a contribuição da cosmovisão ameríndia para a cultura brasileira é
central para a sobrevivência dessa cultura. E eu sei que é uma discussão a ser feita sobre a contribuição da matriz africana, sobretudo porque a discussão sobre quanto a gente pode tirar da terra em troca sustentável é uma discussão mal amadurecida no planeta. A gente vive um pesadelo que vai criando uma disfunção social e ambiental crescente. No planeta inteiro, a ideia de que é possível explorar pessoas, animais, plantas e minerais à exaustão vai tornando cada vez mais arriscada a permanência da espécie humana no planeta. E o Brasil, nós todos e todas sabemos, é a ponta de lança desse processo predatório, desse processo egoísta, desse processo extremamente destrutivo e com pouquíssima inteligência, a não ser a inteligência do predador que mata mais do que precisa para comer. Existe uma necessidade de reorientação. Desde a última conversa que eu tive com Ailton, toda vez que eu converso com ele, eu fico profundamente pensativo, porque, como cientista, eu sou de uma tradição que acredita no progresso e acredita na melhoria das condições de vida dos seres humanos. E a ciência, em grande medida, entrega isso, mas entrega também o seu contrário. Então, a ciência pode salvar vidas, mas a ciência também esteve, ao longo de muito tempo, a serviço de uma expansão desse capitalismo predatório. E isso é exatamente o que está em xeque. Ou a gente reúne os nossos saberes de uma maneira diferente e muda a forma de estar no mundo, é um ponto para o qual o Ailton nos traz sempre, né? Ou a gente modifica essa maneira de estar no mundo, ou nossa presença no mundo é inviável. Agora, como é que a gente vai modificar isso? É aí que entra o sonho. A gente precisa sonhar esse outro mundo, esse mundo futuro, essa nova terra, um local em que a diversidade é a riqueza, e não a fragilidade e a vulnerabilidade dos mais fracos. Um local em que os mais fortes cuidam dos mais fracos, e não se aproveitam deles. E eu não estou falando apenas das relações entre seres humanos. A primeira vez que eu me encontrei com Ailton para ter uma conversa, ele fez questão de deixar claro que ele não enxerga ainda, ou talvez nunca, talvez ele possa dizer isso hoje, a possibilidade de uma única humanidade, porque basta olhar para a história. Ao longo da história e ao longo da pré-história, houve inúmeras vezes, né, incontáveis vezes, a opressão do mais forte, do mais fraco pelo mais forte. E por que seria diferente agora? O que vai mudar? O que vai mudar por essa inércia comportamental é nada, e aí nós vamos avançar para uma situação em que os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres e numerosos, o ambiente fica cada vez mais destruído, e eventualmente cria-se a situação para uma especiação dos seres humanos entre ricos e pobres, porque já nem há fluxo genético, já nem há muita troca de informação genética entre ricos e pobres atualmente, o que dirá no futuro, nesse futuro distópico e que parece se aproximar cada vez mais rapidamente. Por outro lado, eu tenho insistido muito nisso, nesse otimismo apocalíptico, e eu trago essa provocação para a Sabrina e para o Ailton. Nós nunca tivemos tantas riquezas culturais quanto agora. Nós nunca tivemos tantos saberes tradicionais, ancestrais, originários e também científicos e também acadêmicos de vários tipos, nas artes, nas ciências humanas, em geral. Tudo isso está extremamente enriquecido. Claro, também está extremamente empobrecido por todas as culturas que foram destruídas nos últimos séculos de colonização desenfreada. Mas ainda assim, temos muito o que perder. Ainda assim, estamos num momento de enorme riqueza e a possibilidade de um alinhavamento desses saberes para o melhor viver. O melhor viver não só da nossa espécie, como eu já repeti antes, porque todos os nossos problemas estão interligados. A maneira como a gente se alimenta, por exemplo, está totalmente relacionada com a crise ambiental. Todas as pessoas que comem carne, peixe e uma série de alimentos industrializados estão contribuindo não só para a sua
própria doença, porque esses alimentos frequentemente estão contaminados e a forma como eles são produzidos é extremamente deletéria e cada vez mais no Brasil dos agrotóxicos, mas também estamos contribuindo para um impacto ambiental global extremamente deletério. Isso diz respeito às viagens de avião, isso diz respeito às embalagens de plástico, isso diz respeito à forma como a gente cada vez mais busca satisfação nas coisas fora de nós e não no mundo interno. E nós temos muito que aprender com as cosmovisões ameríndias, que estão há séculos praticando, há milênios, praticando uma relação com o mundo interno, que é, essa sim, garantidamente sustentável. Essas coisas, muitas delas, aprendi conversando com a Ailton. E eu percebo que a gente está nesse ponto maldito e mágico, em que tudo pode acontecer, do pior ao melhor. Provavelmente vai ser alguma coisa muito extrema, muito boa, muito ruim. E a gente tem que olhar para esse futuro a ser construído como um sonho a ser sonhado coletivamente. Os sonhos individuais, os sonhos em torno do próprio umbigo, vão levar a espécie à ruína. E com essa espécie, muitas outras espécies estão indo à ruína. E um sonho coletivo é um sonho que pode nos permitir encontrar muito mais felicidade no mundo interno, viver de uma maneira mais frugal, mas extremamente rica e prazerosa, muito mais do que hoje em dia, com todo esse desperdício de energia em função de um aumento de uma certa produtividade que nós sabemos vai toda para o bolso de muito poucos, que já são tão ricos que não sabem o que fazer com esse dinheiro, a não ser gerar mais dinheiro. É uma crise psicológica, uma crise existencial, uma crise espiritual, para quem crê, e ela pode ser resolvida pelas gerações que estão vivas hoje. Mas para isso nós vamos precisar trabalhar muito por uma agregação, uma união na diversidade e um respeito profundo às formas de ser que não violam as outras formas de ser. Isso é muito importante. Nós não podemos viver num planeta, esse planeta não vai ser viável se não houver um respeito profundo às formas de ser que respeitam as outras formas de ser. Hoje é o contrário. As formas que não respeitam é que têm a passagem livre. Isso precisa ser transformado. Para isso, nós vamos precisar quebrar tradições e resgatar outras. Eu fiquei pensando muito sobre a questão da cosmovisão de matriz africana e na necessidade de buscar as contribuições de matriz africana que são compatíveis, que são plenamente harmoniosas com o meio ambiente. E que certamente são muitas, mas nem todas são as que chegam até nós na discussão frequente que existe, no embate, na tensão frequente que existe entre todos os movimentos que fazem essa luta. E eu, respeitosamente, me coloco a serviço dessa transformação e gostaria de escutar mais e com mais profundidade o Ailton e a Sabrina. Obrigado. Obrigada, querido Siddhartha. Eu acho que as perguntas sobre os processos do sono e do sonho, a gente pode conversar depois na hora do debate. Então, eu vou passar a palavra então para a Sabrina Fidalgo, cineasta, e a nossa convidada que está aqui. Olá. Olá, Ivana. Olá, Siddhartha. Olá, Ailton. Olá, Graciele. É um prazer enorme estar aqui, uma honra estar participando, né, desse debate tão importante e com pessoas tão maravilhosas, com mestres tão incríveis. Eu escutei atentamente, né, a fala do Siddhartha, e eu concordo com tudo, né, difícil até, né, complementar, né, uma fala tão potente como a dele, mas eu vou tentar aqui. E eu acho que tudo isso que ele falou, né, toda essa questão, né, desse lugar que chegamos hoje em dia, né, que é um lugar que pode desembocar num lugar mágico incrível, ou num lugar muito tenebroso. Isso tudo a gente, na verdade, está herdando ainda e eternizando uma ideia muito colonial, né, que começou há 6 séculos atrás. Né? Esse projeto colonial ele é muito bem sucedido, né? Que é um projeto onde os mais fortes, né, eles subjugam os mais fracos, né, eles não têm nenhum respeito à humanidade do outro, né, é um projeto onde a invasão, né, a fome e a miséria e a morte da vida
foi colocado em primeiro plano, né? E, infelizmente, o Brasil é fruto disso, né? É um país que foi inaugurado, né, a partir dessas invasões, né, e dessa ideia eurocentrada de poder, e que é muito diferente, né, dessa ideia ameríndia, como o Siddhartha falou, e da ideia das religiões de matriz africana, por exemplo, que tem uma harmonia com o meio ambiente, que tem uma harmonia com o outro, né? Então, a gente está, durante todos esses séculos aqui, eternizando uma ideia que não nos pertence, fazendo mal um ao outro, né? E destruindo a natureza, né? Destruindo o nosso meio ambiente. E sem esse meio ambiente, a gente não vai ter para onde ir. É simples assim, né? Então, outro dia eu fui, inclusive, no museu aqui no Rio, e esse museu ele fica aqui num prédio imperial, né? E eu dei um passeio por esse museu, porque eu vou fazer um trabalho lá com uma artista, e a gente se deu conta da quantidade de madeira jacarandá, né, que existe nesse museu, por exemplo. É uma quantidade absurda, portas enormes de jacarandá, móveis de jacarandá, móveis imperiais, onde nenhuma mulher jamais sentou na cabeceira da mesa, por exemplo. É como se a Mata Atlântica tivesse ali, sabe, num estado morto. E eu falei isso para ela, assim, eu falei, gente, foi um estupro, né, dessa natureza absurda que a gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, que está aqui, né, nesse lugar que não serve para nada, né? O que se faz com essas portas, o que se faz com essas mesas que estão agora expostas e ninguém pode sentar. Então, assim, para que isso tudo, né? A gente tem que repensar, né, a nossa maneira de conviver com a própria natureza e entre nós mesmos e entre as nossas diferenças, né? Então, eu milito muito por um cinema democrático, por um cinema plural, né? Onde a diversidade é a coisa mais importante, porque a gente vem de uma cultura que só olha ao norte, né? O Brasil, durante esses séculos todos, ele só olhou para a Europa, né? O Brasil nunca se olhou no espelho da maneira como deveria, né? A gente, quando se olha no espelho, até pouquíssimo tempo atrás, a gente se interpretava de uma outra maneira, né? De uma forma embranquecida, né? Ou desejando se tornar algo que nunca seremos, né? E durante muitos anos a gente viveu dessa maneira, e isso só fez mal a um sem número de gerações, né? E só agora, né, muito por conta também das políticas públicas implementadas pelo governo Lula, né, como, por exemplo, com as cotas, né, nas universidades, que a gente começou a trazer esse debate, né, de uma forma mais naturalizada e democrática, né, porque até então não existia esse debate público. Então, as pessoas que até outro dia elas não tinham uma ideia, né, de suas raízes, elas passaram a ter orgulho, né, de suas negritudes, né, de suas origens indígenas. Isso era algo que sempre foi ignorado. E para um país como o nosso, isso é um tiro no pé, porque um país ele só avança, né, uma sociedade só avança a partir do momento em que a gente tem orgulho do que nós somos, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, eu trago muito essa ideia para o meu cinema, né? E eu milito muito por essa causa, no sentido de que a gente tem uma indústria cinematográfica que existe há 100 anos aí e produziu um sem número de filmes, e onde a realidade brasileira ela não era exposta da devida maneira, né? Tanto na frente quanto atrás das câmeras, porque se a gente para ver, as pessoas que sempre puderam realizar seus filmes eram pessoas brancas, né? Eram pessoas linkadas a esse ideal europeu, né? Que é um ideal que foi implementado aqui desde o início da colonização, né? E não só europeu, como heteronormativo, cis. Então, quantas pessoas talentosas ficaram de fora? Quantas histórias deixaram de ser contadas? Né? Pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas mestiças, né? Pessoas do norte do país, pessoas do nordeste. Quantas histórias não foram contadas justamente pela perpetuação, né, desse ideal
colonial, né? Que perpassa o nosso audiovisual como um todo. Né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? E, inclusive, trazer novas visões de mundo, né? Outras possibilidades, novas narrativas e histórias, porque só isso vai poder enriquecer a nossa cultura, né? Porque quando a gente pensa em cinema, sobretudo, a gente está pensando na imagem de um país, né? Quando a gente vê um filme de qualquer lugar, que a gente nunca esteve, talvez a gente nunca vá estar, a gente tem a possibilidade de ter esse contato com esses lugares através dos filmes, né? Eu nunca fui a Israel, mas se eu vejo um filme israelense, eu já me conecto com aquela cultura. Então, eu fico pensando na quantidade de filmes que foram produzidos, por exemplo, ao longo das últimas décadas aqui no Brasil, que não refletem necessariamente uma realidade nossa. Elas refletem uma ideia, uma vontade, um desejo colonial de ser europeu, de ser o colonizador. Né? E eu acho que agora, né, a partir dos últimos anos, né, que essas pautas se tornaram mais abertas ao público, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de mudar o curso da história nesse sentido, né? Porque não tem como a gente falar de um cinema brasileiro ou de um audiovisual brasileiro onde só uma pequena parcela, um pequeno grupo está contando as suas histórias e suas visões de mundo. Está tendo a oportunidade de realizar seus filmes em detrimento de uma grande maioria da população. O Brasil ele é composto por 56% de população preta, parda e indígena também, e essa maioria ela é completamente apagada de todos os sistemas, não só em termos de cinema e audiovisual, mas em toda a cadeia evolutiva da sociedade. Né? Então, a gente para ver o nosso congresso, a gente vê a quantidade de homens brancos, héteros, cis, que estão lá representando a gente. Então, onde está a diversidade? Né? Por que nós, pessoas não brancas, héteros, cis, não temos a mesma... os mesmos espaços, não temos as mesmas oportunidades. Então, a gente tem que se questionar. Né? Toda vez que a gente olhar, a gente tem que fazer esse exercício sempre, sabe, de olhar para os lados. Sempre onde qualquer lugar que a gente for, a gente tem que se perguntar por que nesse lugar temos mais pessoas X ou Y? Por que nesse lugar a natureza está dessa maneira? Por que nesse lugar a natureza está deslocada? Eu acho que é muito importante a gente parar para analisar. Né? Nada é à toa. Né? Eu acho que a situação pela qual o Brasil se encontra nesse momento dentro do panorama mundial, ela não é uma situação que se deu por obra do acaso. Eu acho que isso tudo tem uma raiz, e essa raiz, ao meu ver, é essa raiz colonial, e a gente tem que decolonizar, né, esse país, decolonizar as mentes, decolonizar o sistema, decolonizar a arte, decolonizar a cultura, né, de modo que a gente possa ter uma vida mais sustentável, né, e de modo também que a gente possa avançar e sair dessa vanguarda do atraso que nós nos encontramos. É isso, obrigada. Obrigada, Sabrina, pela sua contribuição. Nós vamos dar a palavra, então, agora, vamos passar a palavra para o querido Ailton Krenak. Ailton. Oi, Ivana. Bom dia, Ivana Bentes. Bom dia, Sabrina. Querido Siddhartha, obrigado, gratidão por ter referenciado sua fala nos nossos encontros, nos nossos bons encontros que nos inspiram. E eu fico feliz de estar com vocês compartilhando esse ambiente virtual de conversa, que eu anseio muito que ele se transfira de novo desse ambiente artificial para os nossos encontros presenciais. Faz muito tempo já que não temos a oportunidade do calor, uma praça, de uma sala ampla, onde todo mundo pode se acotovelar, né? Se encontrar, abraçar, conversar. E esses afetos
eles ativam as nossas capacidades de criar mundos também, né? Gostei muito quando Siddhartha se refere aos sonhos como criação de mundos, potência criadora de mundos, e um reclame sobre a urgência que nós temos, na fala da Sabrina, de despertar para outras narrativas sobre nós, sobre esse mundo que nós compartilhamos, que, na verdade, pode ser percebido também como mundos plurais. São muitos mundos, né? Eu estava me lembrando, quando a Sabrina fala dessa monocultura, inclusive na linguagem, no modo de ser, tudo, na reprodução cultural, nesses processos todos, lembrei de Ariano Suassuna. O mestre Ariano Suassuna, ele disse que ele ficou por mais de 20 anos negando-se a ceder os direitos da sua obra para que ela fosse pasteurizada naquela linguagem de aeroporto. Ele disse que é uma linguagem de aeroporto. Aquele... Ele falou, ninguém fala assim, só em aeroporto. Eu achei muito engraçado o senso de humor dele para desbaratinar essa monocultura, inclusive no audiovisual. Esse audiovisual que parece que é feito entre o Rio e São Paulo. Ele não acontece em outros lugares do nosso país, só para ficar no Brasil. Mas quando a gente reflete sobre isso, sobre essa apropriação do audiovisual como uma linguagem hegemônica também, ela precisa ser debatida de dentro, assim como muitas outras maneiras de entender o mundo que nós herdamos do século XX, e estamos embalando como se fosse natural ou normal. E então saúdo a todos e lembro que é uma oportunidade maravilhosa para a gente pensar em pluriversos, muitos mundos, não um mundo. A eleição de um mundo pode jogar a favor dessa devoração do planeta, onde a imagem de mundo que nós fomos compartilhando até no campo da educação das nossas crianças, na produção da literatura, nas narrativas crescente, em que nós quase que concordamos que existe uma coincidência entre mundo e planeta. O planeta, essa esfera maravilhosa, ela não é um mundo. O mundo são criações mentais. O mundo nós inventamos. E o planeta não, só tem um. É por isso que dizem que não tem planeta B, que se a gente danar com esse aqui, não tem outro para a gente suceder a esse. Nós vamos ficar famélicos, doentes, e se sobrevivermos, vamos sobreviver como um resto de experiência centrada nessa ideia dos humanos em divórcio com a vida, com os outros seres vivos, pensando, inclusive, que os humanos não são, assim, tão essenciais à vida que persevera no planeta. A biosfera desse planeta maravilhoso, eu tenho aprendido também com outros queridos amigos que lembram, por exemplo, Antônio Nobre, um cientista do clima e da floresta, que lembra que a vida ela se expressa de dentro desse organismo que é o planeta Terra, esse organismo vivo, Gaia, ela se expressa de maneira potente e faz a vida
acontecer em todos os termos em potência amorosa. Quer dizer, tem uma potência amorosa, que a gente poderia entender que é um afeto de dentro da vida, produzindo vida. É a ideia da evolução, ou a ideia da metamorfose, que é maravilhosa. E eu fico muito pacificado diante dessas novas observações da ciência, porque ela encontra eco nas histórias antigas, nas narrativas que eu aprendi, não só do meu povo, mas de outros povos também daqui do continente americano, que toca a questão das cosmovisões. São cosmovisões. E que admitem a possibilidade de, nessa terra, que nós às vezes confundimos com o mundo que compartilhamos, onde estaria acontecendo esse evento magnífico, que é a tal da globalização, que é um evento, um fenômeno econômico, né? Ele é físico, ele incide sobre o corpo da Terra, ele fura a Terra, soca a Terra, mói a Terra. E quando faz isso, ele destrói mundos, plurimundos, muitos mundos. Então, nas cosmovisões ameríndias, essa possibilidade de nós ativarmos essa potência que emerge das cosmovisões, ela produz também um campo de subjetividade onde acontece exatamente aquilo que a gente poderia entender como invenção, como criação, inclusive das coisas que danam a vida no planeta. Mas são invenções. Nós podemos inventar, a gente pode inventar coisas que têm materialidade. Nós podemos inventar máquinas, aparelhos, nós podemos inventar tecnologias como essa que nós estamos agora nos utilizando dela para a gente fazer um encontro virtual com pessoas em diferentes lugares. É claro que isso tem uma consequência ao nosso redor, porque tudo é sistêmico. Não tem essa história de você inventar um brinquedo desse e ele sair sem relação com todas as outras coisas, como, por exemplo, o sol que está ali fora, o rio que passa ao meu lado, a brisa, o vento, tudo está relacionado também com esse aparato tecnológico que agora a gente está se favorecendo dele. Estamos curtindo ele, mas ele tem um custo. Nas perspectivas desses povos antigos que viveram outras experiências de mundo, ao ponto de integrar nessas narrativas eventos em que aqueles mundos tiveram fim e outro mundo se sucedeu, essa observação ela é didática para a gente entender que mundo é uma coisa distinta do organismo vivo da Terra. Nós podemos criar mundos, nós podemos sonhar mundos, mas nós não podemos inventar outro planeta. A Terra, essa que nós chamamos em consenso com cientistas de Gaia, ou que em diferentes culturas ganham nomes diferentes, Mãe Terra, Pachamama, Abya Yala, os nomes que culturalmente foram distinguindo esses mundos compartilhados. Eles não se opõem, eles não se anulam. A existência de um mundo não anula a existência do outro. A gente pode imaginar em plurimundos. Alberto Acosta, que é um pensador latino-americano, ele está muito empenhado em difundir uma ideia sobre pluriverso, em que nós podemos integrar, do ponto de vista material também, a ideia de universo. Essas diferentes abordagens das cosmovisões ameríndias, implicando a cosmovisão com o campo
da realidade socioeconômica, política dos povos no mundo, eu acho que tem uma potência de nos ajudar a sair desse lugar aterrador, que é o de um fim de mundo como um destino, que a gente não tem o que fazer, essa predação está em curso, a máquina de começão do mundo está solta e a gente não tem como desligar essa máquina. Gostei de ouvir do Siddhartha que uma convocatória ampla a todas as pessoas vivas no planeta, esses que se reconhecem como humanidade, para que despertem para a sua relação com outros seres não humanos, para outros seres que são portadores dessa produção de vida, como todos os organismos, inclusive aqueles que são tão pequenos que nós não enxergamos, ou que são tão têm uma existência tão maravilhosa que elas acontecem em campos que nós não somos capazes de enxergar. Elas estão fora daquele arco das cores que nós somos capazes de enxergar. Então, a gente fica como que alguém que é daltônico, né? Alguém que vê um sinal vermelho e não sabe a cor dele porque enxerga tudo preto e branco. Há uma vida passando agora em todas as direções e atravessando aquela árvore que está a 50, 100 metros de mim, comunicando com o corpo daquela árvore, através da sua seiva, das suas raízes, a vida subterrânea, a vida que está nos aquíferos, a vida que está no rio, a vida daquele rio, o Atu, que passa aqui ao lado, que foi danado pela mineração, que mergulhou, que fez uma viagem profunda, mas que aquela árvore é o nosso canal de comunicar. Aquela árvore está me falando de um rio que mergulhou e está correndo em camadas subterrâneas e fazendo o seu caminho. Um caminho tão maravilhoso que escapa à nossa captura. Alguém pode dizer, mas será que esse rio, que teve que se ocultar, que teve que mergulhar em si, porque aqui em cima ele estava sendo danado por uma atividade econômica, por exemplo, da mineração, que derramou Mariana em cima da calha inteira do rio, mas será que aquele rio está mantendo alguma coerência com o mesmo caminho que ele fazia antes, quando ele ia na superfície, passando em lajes, em corredeiras, até chegar no Atlântico? Nem é o caso de se conferir, porque aquele ser transcendental, ele pode também ter virado um rio voador. Ele pode estar andando lá em cima, trazendo a chuva para a gente, trazendo o orvalho, trazendo a vida, porque ele é vida, porque ele produz vida. Então, nós deveríamos também considerar a possibilidade de comunicar essa cognição da vida, essa compreensão da vida como um evento que acontece todo o tempo, para além de nós, para além da nossa carcaça identificada com esse especismo humano, que ela corre na grama, na pedra, na árvore, no rio, na montanha, em todas as coisas que nós imaginamos, viva, a vida está atravessando, nos atravessando, produzindo vida o tempo inteiro, que é o que proporciona aquilo que a gente pode entender como prosperidade. Prosperidade. Não pobreza, não miséria, mas fartura, prosperidade. A terra, a vida é próspera. Nós produzimos distopia, a gente produz doença, a gente produz pandemia, a gente produz uma série de desastres que nós encomendamos, mas a vida é maravilhosa, a vida é uma dança cósmica.
e ela produz cosmovisões, que são transcendências, que são potências subjetivas que criam mundos. Não é uma poética vazia dizer que povos espalhados por vários cantos do planeta são capazes de produzir mundos. Ou a questão que nós precisamos confrontar é que o capitalismo é capaz também de consumir esses mundos com a mesma voracidade com que consome essa ideia comum que nós temos de terra-planeta. Conversando com meu amigo Copenaua Yanomami nessa semana, que terminou agora, ele me disse, traduzindo da língua Yanomami para o português, ele queria me dizer que a vida em terra-planeta, que parece uma redundância, falar terra-planeta, mas para um Yanomami, tentando falar português, dizer terra-planeta é ampliar o sentido de mundo que coincide com a terra. Rutukara, Urihi, a vida planeta, terra. Então, essa maravilhosa compreensão, vida, planeta, terra, produzindo vida de dentro de si, é tão maravilhosa que resta nos observar que nós, os humanos, estamos nos transformando, na verdade, num verme. Um organismo pobre, uma espécie de ameba pobre, indiferente ao evento da produção da vida, apenas boiando nessa matéria fantástica que é a produção da vida. Então, nós precisamos despertar para afetos com esse planeta, despertar para afetos para além da cultura, para além dessa produção de sentidos que a cultura oferece, nós temos que arrebentar essa casca, feito um filhote que sai de dentro do ovo, e respirar o ar lá fora. Não respirar o ar lá fora da atmosfera da Terra, mas respirar o ar lá fora dessa bolha que nos contém como autossuficientes, com essa centralidade do humano. Esse animal estúpido que está produzindo a era do antropoceno, uma pegada tão grotesca, onde ele não vai mais poder voltar atrás, porque atrás só vai haver um buraco. Como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, o homem e suas viagens. O homem, ele precisa entender que a viagem muito necessária é de si para si. Isso é respirar um oxigênio fora da bolha que a cultura imprime. Seja no Ocidente, seja na Ásia, seja em qualquer lugar do mundo, nós estamos todos drogados por essa ideia da cultura como um evento abrangente, como um evento que valida qualquer escolha. De certa maneira, o Siddhartha tocou nesse assunto quando ele disse que nós vamos ter que romper com algumas tradições, alguns valores, algumas ideias que nós carregamos tão caras a nós, como um velho osso que um cachorro rói há muito tempo e não quer largar. Mas aquele osso não tem mais nada. Quer dizer, ele não larga o osso. Então, isso, em algum sentido, reflete a nossa experiência com alguns apegos, com alguns agarramentos a ideias de tradição que precisam mesmo ser postas em questão. Não como uma atitude assim iconoclasta, né, de dizer joga tudo isso fora, mas com uma coragem e uma disposição
para a gente superar aquele paradigma que a nossa querida Conceição Evaristo informa, que seria a incapacidade das pessoas comuns entender que é mais fácil acabar com a vida no planeta do que acabar com o capitalismo. Quando a gente põe em questão o consumo, essa fúria consumista que afeta desde uma criança pequenininha até aqueles que não escolhem mais, que são aqueles que já estão depositados em algum lugar onde as pessoas muito são depositadas, mas todos consumindo. Foi o que me fez imaginar aquela situação do bebezinho, recém-nascido, bonitinho, balançando as perninhas, mas que já está metido numa fralda que vai demorar 300 anos para sumir daqui do planeta. Quer dizer, aquele nenenzinho de algumas semanas, ele já faz parte dessa peste que devora o planeta e que larga buraco para trás. Então, romper com algumas tradições implicaria a gente pôr em questão muitas das nossas ideias sobre humanidade. Essa humanidade que a gente, por consenso, faz de conta que existe, mas que se existisse, não havia tanta miséria, destruição, predação, como acontece todo dia quando a gente convive com 500 mil mortes como se fosse um passeio no shopping. Nós estamos vivendo mesmo uma distopia e a gente precisa quebrar a casca do ovo, de dentro para fora, e ser capaz de confrontar essa dura realidade de um mundo que, se por um lado promete todas as possibilidades de vida, por outro lado, encerra também uma possibilidade desses humanos acabarem morrendo por inanição, uma mistura de estupidez e falta de imaginação. Erré. Obrigada, querido Ailton Krenak, pelas suas palavras maravilhosas e também por esse silêncio que é fundamental a gente também, escutar o silêncio, né? Nós estamos de volta, nós tivemos um problema técnico, mas nós estamos gravando toda a nossa live, ela está voltando agora de novo, né? Então, nós estamos sem acesso às perguntas, mas eu queria fazer aqui um debate, né, entre nós, né, porque nós estamos gravando e agora transmitindo de novo a partir das falas que foram trazidas, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão que ficou muito clara, né? Que é desde o início dessa pandemia, mas já há algum tempo, mas nessa crise, né, sanitária, nós tivemos a real percepção da nossa condição de espécie, né? Essa percepção, né, do grande rio do Éden, do qual nós viemos, né, que as nossas cargas genéticas, a nossos ancestrais, a nossa cultura, para chegarmos aqui. Né? É um processo de sobrevivência. Né? E agora a gente tem um outro grupo, uma outra espécie, não, um vírus que nos ameaça, tal qual ameaçamos tantas espécies até agora. Eu queria ouvir vocês, né, um pouco sobre, né, sobre essa experiência, né, e como, assim, do ponto de vista artístico, estético, né, com Sabrina, do ponto de vista da própria construção das culturas indígenas e da neurociência, né, sobre essa construção da finitude do homem na Terra. É muito difícil, né, a gente já aceitar mesmo a nossa finitude, né, é muito complicado, difícil. Então, eu queria ouvir de vocês sobre essa perspectiva, o que ela traz, né, em termos de construção de futuro, né? Essa percepção que, sim, nós podemos ser extintos, né? E talvez uma espécie outra
tome nosso lugar, né? Como podemos fabular esse mundo do qual a nossa espécie pode ser extinta? Sabrina, Ailton, vocês estão me ouvindo? Siddhartha? Eu te escuto. Posso falar? Eu acho que Siddhartha entrou já. Vai, Sabrina, vai, Sabrina. Tá. Não, então, Ivana, eu fiquei pensando muito, né, nessa sua pergunta e eu escutei, né, atentamente tudo que Siddhartha e Ailton falaram tão sabiamente. E eu acho que essa pandemia global que chegou, né, de forma inesperada, ela não veio para nos trazer apenas coisas ruins, sabe? Eu acho que a gente, durante esse processo todo, a humanidade está aprendendo a fazer um exercício, né, de se rever mesmo, né, durante esse período, porque eu acho que o capitalismo ele estava tão desenfreado até então, sabe, que era quase insustentável, era praticamente insustentável o mundo continuar da maneira como estava indo antes, né, nessa direção do fim. E eu acho que essa pandemia ela meio que veio para brecar isso, sabe? Ela veio para fazer a gente ter essa consciência de que da nossa própria finitude, sim, independentemente de classe social, de raça, de gênero, ou de que mundos habitamos aqui nesse planeta, né? Eu acho que essa pandemia ela foi muito sabiamente nesses lugares também, sabe? Assim, de trazer essa consciência para a humanidade, de modo que a gente pudesse parar e analisar de que maneira a gente quer continuar vivendo nesse planeta. Porque não dava mais para a gente continuar indo nessa locomotiva desvairada sem olhar para o lado, sem olhar para si, sem se voltar para si, sabe? Sem praticar meditação. Né? E quando eu falo meditação, não estou nem falando em religião, estou falando em se escutar, em escutar a própria natureza, sabe? E eu acho que esse foi um exercício que todo mundo se viu obrigado a fazer, com muita dificuldade, porque o mundo que a gente vivia, que na verdade já era outro, a gente já está num pós-mundo, né? num pós-mundo pandêmico. Esse outro mundo, isso era inviável, sabe? Então, eu acho que daqui para frente, para que a gente possa viver de maneira sustentável aqui, a gente vai ter que rever vários conceitos, a gente vai ter que se alinhar, sim, com a natureza. Não dá mais para ficar pegando ponte aérea enlouquecida, do jeito que a gente pegava antes, sabe? Toda hora pega um avião. Gente, como assim, sabe? Tipo, o quanto que a gente está causando de danos para a camada de ozônio, sabe? Assim, não dá para a gente ficar usando carro descontroladamente, se a gente pode usar vários outros meios de transporte, sabe? Eu acho que a gente está nesse momento de se revisar, entender qual comida que nós ingerimos, né? De onde essa comida vem, né? Como eu quero me alimentar daqui por diante, né? Qual a qualidade das narrativas que eu quero ver. Eu quero continuar vendo aquelas mesmas narrativas antigas que reproduzem uma mesma ideia, sabe? Quando eu falo de decolonialidade, quando eu falo dessa ideia colonial, né, na qual nós vivemos, né, ao longo desses últimos séculos, ela é muito séria, sabe? Eu acho que chegou nesse momento. Acho que a pandemia também trouxe esse paradigma, né, com as manifestações do Black Lives Matter, né, por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, por exemplo, né, que a partir de uma tragédia o mundo acabou acordando para uma realidade da qual ele jamais tinha pensado, né, tão profundamente antes, né? Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é entender esse papel, né, da colonial que nos fez chegar até esse ponto limite e descolonizar daqui para frente, sabe? Porque na minha concepção, assim, esse projeto colonial ele é até mais penoso e mais macabro do que o próprio capitalismo. Então, acho que está na hora da gente se rever nesse sentido, se escutar e inventar um novo mundo mais sustentável
mais amoroso e mais alinhado, né, com a própria natureza. Eu acho que a pandemia, na verdade, está trazendo isso e essa nova possibilidade de mundo. Mesmo que acabe tudo depois e venha uma nova espécie, que seja. Mas eu acho que o lado bom disso, e eu sempre tendo a ver o lado bom de tudo, é que a gente... isso tudo trouxe uma consciência, assim, sabe? Sustentável. Maravilha, Sabrina. Eu fiz a pergunta exatamente nesse sentido, né? A gente anuncia o apocalipse para justamente, né, conseguir mudar o rumo do próprio presente, mesmo que a gente vá chegar lá, o percurso é muito grande. As nossas vidas, elas são o percurso, né? Pouco importa que nós vamos morrer. O que vale é o percurso. Marta? Bem, o que me ocorre dizer é que nós estamos nesse momento especial. A Sabrina falou da possibilidade, né, a crise que é uma oportunidade de tomada de consciência planetária, e a perspectiva que o Ailton reforçou dos multiversos, ela é essencial porque a aliança só é possível entre diferentes. A aliança é uma coisa feita entre os diferentes se aliam. Nós precisamos de uma grande aliança, uma aliança entre povos diferentes, entre classes diferentes, entre gêneros diferentes, entre raças diferentes, entre pessoas que têm crenças metafísicas e pessoas que não têm crenças metafísicas, o que é uma metafísica, diga-se de passagem. E a gente precisa de uma aliança que busque isonomia nas condições de vida e nas oportunidades. Então, a gente está falando aqui de acesso igualitário à educação, saúde, cultura, esporte, sem desmanchar as diferenças. Porque, como o Ailton falou, o capitalismo é uma máquina de destruir mundos de seres humanos e de espécies várias. Todo mundo que come carne todo dia e come peixe todo dia está se intoxicando brutalmente sem saber. E só não sabe porque existe uma propaganda positiva do consumo desenfreado desses produtos, sem nenhum tipo de visibilidade para todos os problemas de saúde e éticos que estão envolvidos nessa indústria. Então, a gente precisa, na verdade, existe uma grande infantilidade no capitalismo, que é achar que você pode externalizar todo o prejuízo infinitamente, que vai ficar tudo bem. E essa infantilidade é a infantilidade dos bilionários e bilionárias que estão construindo casamatas em silos nucleares na Nova Zelândia para se proteger do dia em que o mundo acabar. Que o mundo dos outros acabar, porque o deles vai ficar lá num bunker de concreto. Que mundo horrível eles estão construindo, e os outros ainda gastando bilhões de dólares para sair do espaço, para ir para o espaço, para ir para Marte, quando a gente, na verdade, não conseguiu resolver problemas básicos. As pessoas morrem ainda no mundo inteiro de diarreia, crianças morrem de diarreia. A vida dos ricos e dos pobres ficou muito diferente muito rápido. Há 1000 anos atrás, os ricos se sentiam vivendo muito diferente dos pobres, mas, na verdade, morriam das mesmas doenças, mais ou menos na mesma época. As dificuldades eram muito grandes. Hoje em dia, as dificuldades dos pobres são mais ou menos as mesmas, em alguns casos piores, e a dos ricos são cada vez mais mitigadas. A gente está caminhando para uma situação em que os ricos vão viver... Eu vou falar uma coisa forte aqui, mas a ciência aponta para isso. As pessoas que têm dinheiro, no futuro, com as tecnologias que estão sendo construídas, vão viver muito mais tempo do que vivem hoje. Então, a gente está realmente falando da possibilidade de duas espécies. Não é brincadeira. Quando você para de ter fluxo genético entre indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, quando a África e a América se separaram, havia um monte de primatas que eram ancestrais comuns dos primatas que existem hoje nos dois continentes. Os primatas do velho mundo, africanos, tiveram uma especiação numa certa direção, são muitas espécies que não existem aqui. E aqui também os primatas do novo mundo fizeram uma especiação, são muitas espécies que não existem lá. Se para de abrir fluxo genético entre indivíduos de uma população, ela vai se transformar em duas populações de espécies diferentes. É uma questão de tempo. E eu estou falando disso a nível genético, mas a nível cultural isso é ainda mais grave. E o que me ocorre dizer é que, nos últimos 100 anos, o campo progressista, ou dito de esquerda, no mundo ocidental,
ele se arvorou em defensor dos direitos de todas as minorias e mesmo das maiorias vulneráveis. Então, a esquerda se arvorou em defensora dos direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, e etc., da questão ambiental, etc. Só que nós sabemos que isso não é verdade, isso não foi verdade, né? Fazendo uma grande reverência e homenagem ao período de fortalecimento da cultura brasileira durante, por exemplo, o governo do presidente Lula, e dos governos do presidente Lula, e os governos da presidenta Dilma, fazendo uma grande ressalva a tudo de bom que aconteceu nesses governos, e não foi pouca coisa, foi também nesses governos que se fez Belo Monte. Então, quando e se as forças progressistas voltarem a governar esse país, não podem mais jogar para debaixo do tapete essa diversidade. Não podem mais fazer o que fizeram na relação com os povos indígenas. Não podem mais fazer o que fizeram na relação com quilombolas. Precisamos de uma outra maneira. E isso passa por entender, e aí é que vem a questão do romper com a tradição. A esquerda tem que entender que a ideia de que todo mundo vai consumir muito não funciona. Aquilo que a esquerda planejou era, vamos todos, a classe operária vai ao paraíso, todo mundo vai ter geladeira, todo mundo vai ter carro, todo mundo vai andar de avião. Isso não dá certo, isso não funciona. A gente precisa de outra maneira de viver, em que a felicidade está muito mais dentro do que fora. O que realmente dá felicidade para as pessoas é amor. Isso é o que dá felicidade, não é dinheiro, não é carro, não é avião. E essa transformação profunda tem que acontecer, porque a própria construção do pensamento de esquerda dizia respeito a dividir o que é dos ricos com os pobres. O problema é que os ricos vivem de maneira insustentável e a classe média e os pobres querem fazer o mesmo. Então a gente precisa de uma revolução mental que vale... Porque assim, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela fala, o que você quer? Eu quero estar com a minha família na natureza. Olha, gente, isso é bem barato. É só não destruir a natureza e é só cuidar da família. Agora, o problema é que as pessoas passam o tempo todo trabalhando para conseguir ter tempo e ter dinheiro para poder, aí sim, chegar à natureza, que vai ser artificial, que vai estar toda cercada e vai ter uma babá cuidando dos filhos. Essa loucura é uma bomba relógio mental, e a gente tem que desmontar ela, porque se a gente não fizer isso, as consequências dos nossos atos vão nos alcançar antes da própria consciência deles. A Ivana caiu. Quem vai agora é o Ailton, né, Ailton? Sim, Siddhartha, obrigado. Estou ainda sob os efeitos dessa sua fala muito bem-vinda e corajosa por apontar o que ainda há de tradição e que é um engano. Há 15 anos atrás, Sabrina, sobre colonialismo e capitalismo. Há 15 anos atrás, eu fui convidado a participar de uma conferência no Mar Negro. Ora, eu não imaginava que lugar do mundo era esse. E eu fui ver o que era aquela quebrada ali da Ucrânia, a Romênia, e aquele lado da Rússia ali, aquela bocada da Rússia que fica encostada no Mar Negro. E nós chegamos lá porque o Mar Negro tinha virado um pântano podre e toda a população que vivia há milhares de anos da pesca ao redor daquele mar estava na mais abjeta miséria. A União Soviética, com a sua experiência de desenvolvimento industrial e uma industrialização que não levava em conta a questão ambiental, transformou o Mar Negro num esgoto podre. Então, eu olhei aquilo e falei, caramba, então não é só o capitalismo que transforma a terra em esgoto? O lugar do mundo que avançou a experiência mais radical, a ponto de polarizar o conflito global, né? Comunismo, capitalismo, que é a União Soviética, ele transformou o território deles no lixo. É lá também que teve Chernobyl. Eu achei muito bom o Siddhartha lembrar de Belo Monte. É a mesma fissura. Então, de certa maneira, aquilo que
que a epistemologia da esquerda prega vira prática da direita. É como se a esquerda tivesse decidido realizar o sonho da direita. O sonho da direita é transformar o Mar Negro no esgoto, então vamos lá, soviéticos, vamos transformar o Mar Negro no esgoto. Essa história de você destruir para depois ir ficar no campo, na floresta, na natureza, o Siddhartha compôs um poema sobre isso, dizendo: cuida de você, cuida da sua família e cuida da natureza, da floresta. Pronto, isso já está tudo pronto. É uma parábola tão simples, por que tem que complicar isso? Por que a União Soviética tinha que destruir com sua plataforma da natureza para competir com o Ocidente, mostrando que eles também mandavam foguete para a Lua? Olha que desconexão. Por que aqueles pensadores tão geniais, que produziram até o Mayakovsky, por que eles tinham que ter essa ideia abissal de colonizar planetas? Por que eles não conseguem cuidar da casa deles ao invés de querer colonizar a casa alheia? Será que o colonialismo e o capitalismo e o comunismo e esses ismos todos não são todos a mesma ameba? Então, assim, quando eu falo de uma ameba, eu estou falando de uma ameba gigante. E, no caso, já nós fomos questionados aqui pelas pessoas que estão nos acompanhando, como lidar com as crianças, com as nossas crianças, nossos filhos, obviamente nossos netos também, bisnetos e tudo, diante dessa distopia. E eu me lembrei o seguinte, eu tenho insistido nisso. Nas nossas escolas, no Ocidente inteiro, se ensina para as crianças que o mundo foi criado. Tipo, vai ter uma festa, a gente encomendou um bolo, e quando chegar o bolo, a gente come ele. Depois vai ter um monte de pratinhos de lixo para a gente jogar fora. O mundo foi criado. O mundo foi criado para a gente comer. E quem criou o mundo, quem convocou a festa e entregou o mundo, falou: comei-o, devorai-o, nomeai-o, dá nome para os bichos, dá nome para todo mundo aí, governa essa terra. E a gente pegou garfo e faca. Vamos governar a terra. Ora, por que a gente não tem coragem de ensinar nas nossas escolas que a vida é evolução? Por que a gente não ensina, na primeira leitura de uma criança, que não teve essa de um mundo criado, não teve uma mágica que criou o mundo? Tudo evolui. E que eu já fui uma planta, eu já fui um sapo, uma rã, uma minhoca, uma pedra, e que agora eu estou sendo esse cara aqui, que depois vai virar de novo folha, resto, matéria orgânica, que vai virar outra matéria orgânica, que vai ser uma árvore maravilhosa, que vai dar frutos, e o seu avô, e a sua mãe, e os seus queridos são aquelas árvores, aqueles sapos, aquelas minhocas que estão andando ali. Não, a gente fica com esse centralismo do humano, essa babaquice abraâmica, que diz que Deus desceu em algum lugar, fez um bolo, entregou para a gente e falou: pode comer. Essa ideia, ela cria um abismo cognitivo, o sujeito vai crescer idiota. Se algum dia você disser para ele que aquele terreno baldio ao lado da casa dele não é o lugar dele jogar o lixo, ele vai falar: por que não? É baldio. Então, da mesma maneira que tem um baldio ao lado da casa dele, tem um baldio também fora da atmosfera da Terra. É por isso que bilionários ficam num bunker. O bunker é o lugar, é o quintal dele, a casa dele. O resto é o baldio, onde ele pode jogar o lixo dele. E quando der errado, ele pula para outro planeta. A minha pergunta é: por que aqueles russos tão geniais fizeram a mesma palhaçada que um tarado capitalista, feito esse bozo aí, o Bezos, que está marcando uma viagem para Marte, virou propagandista agora de viagem para Marte. Eu me lembro de um tempo em que os caras que eram muito espertos vendiam lotes na Lua. Agora os espertos estão vendendo viagens para Marte.
São todos delinquentes. Para mim, essa gente é delinquente. Eu não tenho nenhuma admiração por eles. Eles são indecentes. Eles ainda sequer conseguiram viver a experiência objetiva do humano. Então, eles não vão produzir o novo, o transhumano. A menos que transhumano seja o nome de uma empresa de transporte aéreo que esse cara está criando. É isso aí. Que maravilha! Gente, que maravilha! Eu caí já várias vezes aqui, já voltei, mas então estou aqui insistindo e resistindo aqui nessa conversa extraordinária. Eu queria muito que vocês falassem da questão do sonho, voltar à questão do sonho como processo de produção de conhecimento. Porque a gente sabe que, eu acho que essa é uma questão tão importante, né? Nós dormimos durante tantas horas do dia, nós produzimos um cinema interior, imagens, experiências que você sua, você respira, ou seja, o sonho ele é tão... Ele está ele tem, inclusive, efeitos no nosso corpo. Por que nós consideramos e descartamos o sonho como produção de conhecimento, enfim, né? A psicanálise, obviamente, né, que trouxe esse continente do sonho para as nossas vidas e para a própria ciência, né? Eu acho que os surrealistas se inspiraram nesse mundo dos sonhos para produzir imagens incríveis no cinema. A cultura indígena tem o sonho, né? No xamanismo, pajés, ele é um lugar de produção de conhecimento. Mas por quê? Eu vou tomar a liberdade de ocupar esse espaço aqui, então, gente, já que a Ivana caiu, e lançar para a Sabrina e para o Ailton a seguinte reflexão, que na tradição europeia foi preciso matar o sonho sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Então, o sonho virou o desejo de ganhar dinheiro. E a psicanálise e a arte vem fazendo um movimento contrário na cultura europeia, há 120 anos, pelo menos, mas como malditos, como outsiders, como subversivos. O mainstream da cultura europeia, a supremacia branca se organiza em matar todos os sonhos, exceto o acúmulo de dinheiro. E eu acho que o momento é muito precioso, porque, com muito cuidado para não haver apropriação cultural, o que nós precisamos é de fazer alianças entre diferentes para reavivar os outros sonhos que foram mortos pelo colonialismo. Mortos não foram, mas que foram oprimidos, que foram atacados ao longo de séculos e que agora chega-se a esse esgotamento. Então, a tarefa que nós temos, que é planetária, mas no Brasil ela é talvez, né, das mais difíceis, é como fazer um sonho coletivo que, unindo fios tão diferentes, com pessoas tão diferentes, com modos de viver tão diferentes, possam fazer uma seleção extremamente inteligente e emocionalmente inteligente, usando todo o nosso saber, das tradições que nós temos que resgatar e das tradições que nós temos que sepultar. A tradição da opressão ela tem que ser sepultada, né? Há centenas de milhões de anos, o planeta evoluiu num equilíbrio muito fino entre a destruição e o cuidado, né? E nós somos de uma linhagem, os mamíferos, e de uma linhagem específica, os primatas, e de uma linhagem mais específica ainda, os hominídeos, em que essa dinâmica de cuidado e de destruição, ela é muito sutilmente equilibrada. Então, todos os grupos que vieram antes de nós, todos os nossos ancestrais tiveram que amar os de dentro e guerrear, ou se proteger, ou atacar os de fora. E, evidentemente, quem ataca sempre acha que está se protegendo. Sempre acha que está fazendo aquilo em prol de quem? Dos que ama, dos que estão no círculo interno. Essa dinâmica círculo interno, círculo externo, ela permeia todas as relações humanas. O grande desafio evolutivo agora é a gente ser capaz de incluir no círculo interno todo mundo e todas as espécies e nada no círculo externo. Aquela música do Caetano, Vaca Profana, não tem que jogar leite mal para ninguém. Aqui tem leite para todo mundo.
Agora, do jeito que a gente faz com as vacas, pobres das vacas. Do jeito que a gente faz com os bois, pobres dos bois. Do jeito que a gente faz com os peixes, que é uma matança indiscriminada, pobres dos peixes. E pobres de nós, porque está todo mundo comendo metal pesado, se intoxicando de gordura e de agrotóxico e de hormônio, e está tudo errado. Mas a gente sabe que, para ficar tudo certo, o que a gente precisa é de alinhamento entre os diferentes. Hoje, se as 10 pessoas mais ricas do mundo quisessem vacinar toda a população humana, o fariam. E só não fazem porque estão doentes, achando que a sua felicidade depende de ganhar mais dinheiro ainda. É uma doença muito grave. Mas a boa notícia, ela tem cura. Chama-se expansão de consciência. E aí entra o sonho, entra em particular o papel das substâncias enteógenas, das plantas de poder, dos fungos de poder, dos animais de poder, que trouxeram para os seres humanos a descoberta dos psicodélicos. Nossos próximos embates dos próximos anos dizem respeito a essas questões. Siddhartha, só para você completar, já passo para os outros dois. Porque isso eu acho que é tão importante, ou seja, o sonho tem uma função, enfim, diretamente na nossa saúde, você que trabalha com neurociência, né? É porque as pessoas não pensam, a psicanálise trouxe a questão do sonho, né? Mas eu queria ouvir de você, ele nos afeta como? Profundamente, Ivana. Quem dorme mal, acorda com mau humor, com uma péssima capacidade de aprender e de se comunicar. É uma pessoa que vai desenvolver, no médio prazo, problemas cardíacos, vasculares, diabetes, obesidade, e no longo prazo, mal de Alzheimer. Dormir mal é um sintoma importante do mal-estar da nossa civilização. E esse dormir mal frequentemente está atrelado a essa necessidade de vender a força de trabalho por qualquer dinheiro. Nós vivemos contando dinheiro e contando tempo. Então, essa sociedade que conta dinheiro e conta tempo, ela vai adoecendo todo mundo e as pessoas vão ficando cada vez mais mal-humoradas, menos empáticas, menos capazes de se comunicarem eficientemente, com clareza, emocionalmente mais estúpidas. O nosso adoecimento tem a ver com essa destruição de coisas tão simples quanto dormir, se alimentar adequadamente, fazer exercícios físicos regulares, adequados, e ter relações adequadas, saudáveis. São coisas muito simples que nós perdemos. Então, a gente está falando aqui de resgate, porque, veja, são centenas de milhares de anos de evolução só da nossa espécie Homo sapiens. Pelo menos 315 mil anos. E se nós considerarmos outros seres humanos que existiram, a gente está falando de milhões de anos. Nós estamos falando de coisas que se perderam. Nossos ancestrais sabiam dessas coisas muito bem. E é isso, entre outras contribuições importantes, que a conversa com povos ameríndios pode nos esclarecer. E também com as contribuições de matriz africana, que tem essa ligação circular com o meio ambiente, que não tem uma relação unidirecional de exploração e de externalização de prejuízos. Se nós formos capazes de fazer esse resgate e de romper com a tradição da supremacia branca, do patriarcado, se a gente conseguir fazer isso agora, daqui a 50 anos, o planeta vai estar maravilhoso, sensacional. Agora, se nós não fizermos, não teremos outra chance. Quem que vai agora? A Ivana está entrando e saindo, como se fosse um jogo de capoeira, né? Dentro e fora. Aqui eu estou completando as frases mentalmente, né? Mas assim, por que a gente não lembra mais dos sonhos, né? As novas gerações, elas não lembram mais do que sonharam, e todo mundo sonha todo dia, né? Isso que eu queria ouvir vocês, é um exercício que deixou de ser feito, eu me lembro da minha mãe, meu pai, a gente fazia uma reunião para contar sonhos. Sonhei com fulano, sonhei com um parente que morreu. Hoje eu sonho com a minha mãe que morreu, né? E assim, a gente não tem um lugar para externalizar e para fazer enfim, compartilhar esses sonhos tão profundos e que marcam tanto. E eu vejo que o cinema faz isso, sabe, Sabrina? Muitas vezes são sonhos coletivos que são projetados e nos fazem transbordar. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, porque Krenak, eu sei que o sonho faz parte da cultura, né? Mas eu queria saber desses processos, como, né? Que horas que o sonho aparece, né? Nessas práticas estéticas e na prática enfim, da cultura. Microfone, Sabrina. Peraí.
Agora foi? Tá. Então, Ivana, eu acho que o tempo todo, né, os sonhos, eles, na verdade, são a ideia, né, principal, né, de narrativas que a gente conta, acho que no cinema, sabe? Assim, eu, por exemplo, eu acho que, para mim, e eu já ouvi falar que vários povos antigos também pensavam dessa maneira, os sonhos, na verdade, eles são um outro lado da vida, né? Assim, na verdade, a nossa vida é um sonho e quando a gente sonha, a gente volta para a realidade. Então, tem várias teorias que falam sobre isso, sabe? Eu acho super interessante. E eu sou uma pessoa que eu sonho muito e eu lembro muito dos meus sonhos. Eu tenho sonhos muito muito vivos, assim. E eu acho que Siddhartha falou uma coisa muito importante, né? Que toda essa ideia, né, do patriarcado, dessa supremacia branca, desse capitalismo, eles fazem com que as pessoas elas cheguem no esgotamento tal que elas não conseguem sequer mais dormir, né? Então, assim, a pessoa que não dorme ou que dorme mal, ela não tem como existir de uma maneira produtiva. E quando eu falo produtiva, não é produtivo nesse lugar capitalista de fazer mais dinheiro ainda. É produtivo no sentido de se fazer feliz e fazer feliz ao seu entorno. Porque eu acho que, no final das contas, nós estamos aqui para isso. Né? Quando eu conto narrativas através dos meus filmes, a minha ideia principal para além de ganhar dinheiro, mas não no sentido boçal, sabe, de querer ficar mais rica do que todo mundo, etc., mas no sentido de querer viver do que eu faço, eu acho que eu estou comungando, assim, sabe, com uma série com milhares de pessoas, eu estou dividindo os meus sonhos, sabe, assim, então eu acho que o sonho é muito importante e a gente tem que trazer de volta essa narrativa dos sonhos, que está muito atrelada também aos povos originários, às nossas origens ancestrais, sabe, que foram tão apagadas e pisoteadas por essa ideia de supremacia branca, né, eurocentrada, que, enfim, que acabou tomando, né, o mundo, né, de assalto, né, nesses últimos séculos, como a única e possível ideia de viver, né, de sobreviver. Então, a gente tem que começar a desconstruir isso tudo e a gente tem que começar a se aproximar mais das mensagens que os nossos sonhos nos dão, porque os sonhos também são mensageiros, eu acho. Sabe? A gente recebe mensagens. E é engraçado você ter falado isso agora, porque eu lembrei que hoje eu tive um sonho e eu sonhei exatamente com uma cena de um filme que vai existir ainda. Eu sonhei com as falas, com a situação, com o cenário. Me veio assim hoje. Não é algo usual, mas aconteceu. Então, assim, eu acho que o cuidado do sonho está muito atrelado ao cuidado com a terra, ao cuidado com a gente, sabe? Ao cuidado com o nosso meio ambiente. Né? Eu acho que não tem como a gente ter sonhos e sonhos produtivos, nesse sentido que eu falei, se a gente não está conectado, né, com todo o sistema da Terra, ou de Gaia, como fala Ailton. Pronto, o pessoal está pedindo para o Ailton falar da dimensão espiritual do sonho, né? Porque eu acho que é muito bacana. A Sabrina falou uma coisa que me acontece muito. Muitas soluções, às vezes, para um texto, por um problema, elas se dão no sonho, né? Você está preocupado, você vai dormir, aí tem uma conjunção mágica que dá uma solução, mesmo que ela seja uma solução que não seja realística, mas que soluciona aquele seu problema. Isso é tão incrível, assim, o inconsciente trabalhando para te dar um conforto, né? Isso acontece muito comigo, muitas vezes. Você chega naquela solução sonhando. Eu queria... Ailton, estou querendo saber para você, pedir para você falar sobre essa dimensão espiritual do sonho, né? A gente leva o sonho a sério, gente. O sonho não é de outro mundo, né? É dessa vida, né? Não sei se ele conseguiu ouvir. Acho que ele está travado, não está? Eu acho que o Ailton está travado, né? As pessoas estão falando que nós estamos num pesadelo coletivo, sim, mas depois a gente fala do pesadelo, faz parte do sonho. Ailton. Eu não sei se vocês estão com áudio fluente para todo mundo, mas
a maior parte das últimas 3 intervenções eu não conseguia ouvir as frases. Está tudo quebrando. Vocês estão ouvindo as frases inteiras? Agora a gente está ouvindo. E eu te pedi, uma pessoa pediu para você falar da dimensão espiritual dos sonhos, né? A Sabrina falou dos sonhos que, enfim, que vêm prontos como cenas de filme, né? Enfim, a gente estava falando desse momento do sono, onde o sonho ele se transforma numa solução, né? Ele traz insights, enfim, ele faz parte da nossa vida. Café chegou aí para alguém. Vamos lá. Eu escutei essa semana a expressão que tem tudo a ver. O Davi Yanomami me disse: o mundo perdeu a capacidade de sonhar porque ele sonha consigo mesmo. Ele só sonha com ele mesmo. Ora, a outra imagem terrível é que ele sonha como se fosse um machado. Um machado. Você joga um machado no rio e ele diz que essa humanidade que está pirando, ela está sonhando igual um machado que caiu dentro d'água. Então, eu acho uma observação muito séria sobre essa ideia do sonho com algum sentido que ligasse com a ideia de espiritual, né? E tem um momento em que o sonho começa a girar em falso. O sonho que gira em falso é aquilo que o Copenau Yanomami chama de sonhar consigo mesmo. Então, você sonha com a sua realização, você sonha com escapar da prisão, você sonha com escapar da doença, você sonha com ganhar dinheiro, você sonha com arrumar um novo trabalho, um novo emprego, uma nova namorada, um novo namorado. Você sonha com você mesmo. Então, de novo, é a ideia do cachorro roendo um osso velho. E ele não consegue mudar de canal. Então, esse mundo distópico que nós estamos sendo capturado, ele é como uma malha que quer impedir o sonho, a potência do sonho que atravessa tudo, nos alcançar. O sonho não é produzido de dentro de nós. O sonho, nessa compreensão, ele é transcendência. Ele não é uma produção humana. A ideia de que os humanos é que produzem sonho, eu acho que nem meu querido Siddhartha concorda com essa ideia de que os humanos são os únicos caras que têm sonho. Não. O gatinho que está deitado ali, ó, do lado, eu sei que ele está sonhando. E aquele passarinho que cochila está sonhando. E tem a canção que diz que uma pera que ficou esquecida sobre uma mesa, ela estava sonhando. É uma canção do Milton. Como uma pera se esquece, sonhando numa fruteira. Uma pera esquecida numa fruteira também sonha. Tudo é vida, tudo. Tudo que é vivo sonha. Só o que é morto não sonha mais. É por isso que nós não podemos ser como um machado caído dentro da água, porque ao contrário de uma pera esquecida numa cesta, numa fruteira, nós vamos deixar de sonhar. Nós precisamos ser como uma pera, sonhando numa fruteira. Alguém pode achar que isso é só uma imagem poética, mas isso diz respeito à nossa filiação cósmica. Não são os humanos que produzem sonho. Os sonhos produzem humanidade.
A gente podia pensar uma hora, Siddhartha, sobre isso. Os sonhos produzem humanidade. Não são os humanos que produzem sonho. Os humanos, eles podem fazer pão na padaria, mas eles não podem fazer sonho. Sonho é transcendência. Sonho é o maravilhamento da existência. Tudo sonha. A montanha sonha, a árvore sonha, o rio sonha. Então, por isso que eu me lembrei da canção do Milton Nascimento. Como uma pera que sonha, esquecida numa fruteira. Então, é importante romper a casca do ovo nesse sentido, de sonhar como uma pera esquecida numa fruteira, e não ficar com essa vaidade estúpida dos humanos de achar que eles contêm o sonho. Os humanos não contêm o sonho. O sonho atravessa as camadas inertes do humano também. Então, tudo sonha. É maravilhoso. E os xamãs sonham. Quando eles saem daqui, da Terra, e vão para o espaço, vão para o cosmos. Então, eles sonham no cosmos. O cosmos sonha. Já que nós estamos falando em cosmovisão, um povo maravilhoso desses povos ameríndios, é mais de um, aliás, que diz que nós fomos sonhados. Para aquele povo, para o mundo deles, tudo que existe foi sonhado. É maravilhoso. Parece que o povo navarro também entende que eles foram sonhados. Então, assim, em algumas dessas narrativas, dessas cosmovisões, isso que a gente chama de seres humanos, surgiram do sonho de uma aranha. Uma aranha sonhou com a gente, e nós existimos porque ela sonhou com a gente. Um peixe sonhou com a gente existe no sonho do peixe. Essa existência nossa é um sonho. Nós não sonhamos, nós somos um sonho. É maravilhoso isso. Plurimundos, cosmovisões, muitos mundos. Nós precisamos compartilhar com as nossas crianças de que a vida é um sonho, que as crianças são um sonho. Eles não são uma criatura, eles são um sonho. Eles podem continuar existindo para além da experiência específica do humano. Eles já eram antes de ser, eles continuam sendo depois. Eles estão no cosmos. Eles não estão na limitada experiência objetiva do humano. A limitada experiência objetiva do humano é menos do que um sonho. Eu quero conversar uma hora com o Siddhartha sobre isso. Que maravilha, que coisa linda. As pessoas estão aqui em êxtase, né? Já estão em outro estado alterado. Né? É tão difícil a gente sair, eu sempre digo isso, né? Que coisa essa nossa obsessão em estar num mundo só, num mundo único, né? É muito pobre, né? Quantos mundos que a gente pode habitar, não? Dos sonhos, da arte, tantos mundos, o mundo espiritual. Muito incrível, Siddhartha, essa reflexão que você trouxe aqui. E aqui o pessoal estava perguntando, viu, Siddhartha, mas como os animais sonham, né? Neurologicamente, já foi detectado as atividades sonháticas nas outras espécies? Está sem microfone. A visão que o Ailton traz é uma visão muito, muito ampla e muito distribuída no planeta. São muitos povos que veem as coisas dessa maneira, né? E a neurociência, ela estuda uma coisa que a gente chama teoria da mente. Então, a mente é uma coisa subjetiva, cada pessoa vive a própria mente. E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente presume a existência de outras mentes. O ser humano é muito bom em fazer isso, e é por isso que há muito tempo, a gente não sabe há quanto tempo, mas certamente há milhares de anos, nossos ancestrais tiveram relações com essas outras mentes, e essas mentes, a discussão sobre se isso está dentro do cérebro, fora do cérebro, eu acho que ela
para a nossa conversa aqui, ela não é a mais central, porque o que é mais importante é a experiência. A experiência de relacionamento com outros seres, ela leva a relações respeitosas. Quando você passa a não ver o ser e ver a coisa, é que o respeito acaba. E é sobre isso que a gente está falando. Do ponto de vista da neurociência, o sonho, ele acontece o tempo todo, mas ele é mais forte numa fase específica do sono, que a gente chama de sono REM. Isso acontece em todos os mamíferos, isso acontece em todas as aves, isso acontece nos répteis, dependendo da temperatura do ambiente, porque a temperatura deles varia com o ambiente, e essa fase ela é favorecida numa janela específica de temperatura. E, recentemente, foi encontrado um sono ativo, muito semelhante ao sono REM, em moscas, e nós, recentemente, encontramos no polvo. Também se encontrou na sépia, que é semelhante ao polvo, um cefalópode. Então, o sono quieto, que é o sono da primeira metade da noite, durante o qual a gente repousa, sintetiza proteínas, se livra de toxinas, isso é muito antigo, isso é tão antigo ou mais antigo do que a vida multicelular, a gente está falando de 580 milhões de anos. O sono ativo, que é esse sono parecido com o sono REM, parecido com esse momento do sonho mais vívido humano, parece ter acontecido em várias espécies diferentes, mas não em todas, na minoria. Então, provavelmente evoluiu de maneira independente. Mas o que o Ailton está falando é uma outra coisa. O que, na minha opinião, eu entendo que o que o Ailton está falando é sobre o relacionamento com os outros seres. E esse relacionamento, ele pode ser aprendido, ele pode ser cultivado na relação com os mais velhos, na relação com a experiência da cultura, e ele pode também ser destruído. Eu sou pai de 2 meninos maravilhosos e eu percebo que a minha cultura, que é uma cultura, né, eu aprendi a ler com 6, 7 anos, a cultura letrada de quem tem a minha idade, em torno de 50 anos no Brasil, é uma cultura que está acabando. Os jovens estão cada vez mais abandonando a leitura e indo em direção ao audiovisual. E a entrada das telas na vida das pessoas, ela está criando uma dúvida sobre a realidade das experiências. Porque está tudo simulado, está tudo virtual. O que é real? E eu escuto dos mais jovens, das crianças, essa crítica, que é uma reflexão filosófica, mas angustiante, porque é uma reflexão filosófica nihilista. A experiência das telas, da virtualidade excessiva, essa intoxicação de telas, né, tá todo mundo... Ontem eu estava com a minha companheira vendo um pôr do sol maravilhoso, e tinha um monte de gente assistindo o mesmo pôr do sol nas telas. Todo mundo com seu celular. Não tinha ninguém olhando, quase ninguém estava olhando para o que estava acontecendo. As pessoas estavam fotografando e enviando. Então a experiência está se transformando radicalmente. Eu acho que isso é uma coisa... Eu fico pensando, né, para a Sabrina, que é cineasta, que é uma pessoa que está fazendo isso na ponta, né, na fronteira. Como é que a gente vai lidar com esse massacre, não só da experiência das telas, mas do conteúdo de péssima qualidade que reproduz valores da colonização, que reproduz valores do patriarcado, que reproduz valores da supremacia branca? O Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é um fenômeno das telas e dos memes dessa supremacia branca e patriarcal, tocando tão fundo nas pessoas que elas passaram a apoiá-lo justamente por esses seus defeitos, por essa sua... por esse seu horror monstruoso. Por isso que o Bolsonaro foi eleito. Né? Uma identificação muito profunda. O Brasil é um país profundamente brutal, e isso se expressou na eleição do Bolsonaro, e isso se expressa na crise que a gente está vivendo hoje. Então, como é que a gente vai fazer para que a experiência da tela, que é a experiência do cinema, que é a experiência do rádio, que é a experiência do conteúdo que chega pelo celular, seja formativa, construtora de futuro, construtora de sonho coletivo e não do próprio umbigo? É disso que a gente precisa muito falar sobre isso, porque se tivermos a chance de derrotar esse governo destruidor de futuro e construir um governo popular, esse governo popular tem que ser o mais amplo possível, ele tem que ver em 5 dimensões, ele não pode ver em 2 dimensões. Se ele for capaz de olhar só em 2 dimensões, ele vai fazer a mesma coisa que os americanos fizeram, que os brasileiros fizeram, que os soviéticos fizeram, que os iranianos fizeram. Eu tive a oportunidade de ir ao Irã, quando eu fui para uma cidade linda chamada Shiraz, eu vi um lago vermelho maravilhoso, no meio do deserto branco. Eu falei, que coisa incrível, um lago vermelho.
num deserto branco, e aí me explicaram que era uma eutrofização por poluição, destruíram o lago completamente, do lado da cidade. Isso é em todo o planeta, a China está assim. Então, essa é uma crítica sobre todos esses ismos que o Ailton falou, e nós sabemos que essa construção de cultura hoje se dá nas telas, via telas. Então, essa é aí que mora o busilis da questão. O problema está aí. Como é que nós vamos usar isso a favor da transformação, né? Da revolução educacional e cultural que precisa ser feita para a gente estar bem no planeta de maneira equânime? Entrego essa. Eu vou passar para a Sabrina, mas eu só queria até lembrar, sabe, Siddhartha, é que a extrema-direita produziu uma realidade alternativa também. A realidade alternativa que tem a terra plana, que é racista, que é homofóbica, eles criaram um game. Eles criaram um game onde uma parte dos brasileiros resolveu morar. Às vezes esse game está dentro de um grupo de WhatsApp, onde não tem mais relação com esse fórum, com esses outros, né? Mas eles criaram também realidades alternativas, eles ofereceram um mundo horrível, terrível, né? Redutor, né? Contra todos os valores que nós defendemos, mas eles também ofereceram um mundo. Isso eu acho muito grave. E aí, Sabrina, sem dúvida, o campo do cinema, eu digo mesmo essas indústrias, né, que produzem o game, o lúdico, né, o cinético, elas têm que digamos, reapresentar esses outros mundos nesses formatos também. Então, a gente discute muito, né? Se esse é o campo onde eles estão, as fake news, a realidade alternativa, de novo a gente volta para a nossa produção de mundos para oferecer também, né? Mundos mais empáticos, mais solidários, mais multimundos, né? Porque a extrema-direita hoje no mundo, né, no planeta, está oferecendo um lugar para essas pessoas habitarem. E é um lugar terrível para a gente, né? Eu acho que, na verdade, é a volta, né, dos que não foram, porque eles nunca deixaram de existir, né? São os mesmos de sempre, são aqueles que criaram o projeto que é tão bem sucedido, que é esse projeto colonial. E eu bato muito nessa tecla porque tudo parte disso, sabe? Esse projeto ele foi levado a cabo, ele está sendo levado a cabo. Ele teve em alguns momentos, ele teve um pouco mais por baixo. A gente achou que era algo quase raro, que estava desaparecendo, mas na verdade ele estava ali ainda, sabe, existindo dentro de uma bolha, e quando teve a oportunidade, ele veio à tona, né? Então, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, né? É o mesmo projeto destruidor de 500 anos atrás, que está sendo levado a cabo agora. Eu acho que como mudar essas narrativas, né? Eu acho que é isso, através de novos olhares, porque ninguém aguenta mais esse mesmo olhar ditando tudo. E tanto o Siddhartha quanto o Krenak falaram coisas muito interessantes no sentido de que desse lugar da esquerda, né? A gente sempre acha que a esquerda está sempre certa. A esquerda não está sempre certa, né? Porque mesmo na esquerda, falando do cinema, que, por exemplo, nos últimos 15 anos, né, com as políticas de audiovisual, etc., quem é que estava produzindo? Quem é que estava usufruindo desses benefícios todos? Quem é que estava contando suas narrativas? Os mesmos de sempre. Os mesmos. O patriarcado branco, heteronormativo, colonial. Entendeu? Então, assim, onde estavam as pessoas indígenas para produzir novas visões? Né? Ou visões antigas, na verdade, porque a gente fica, né, nesse lugar de são novos, é o outro, é o novo. Não é. Entendeu? O que acontece é que é um poder tão hegemônico que tipo, nada mais existe além disso. Então, falando do próprio cinema, dentro dessa política toda de audiovisual, de esquerda, né, de governos de esquerda que a gente viveu nas últimas décadas, que foi incrível, foi bacana, viabilizou uma série de filmes, uma série de conteúdos, mas sempre trazendo a mesma visão eurocentrada, né? Seja na frente ou seja atrás das câmeras. E o que a gente vê hoje, que essa discussão tá sendo cada vez mais aberta, né? Com um olhar muito crítico, com coisas como com críticas como as que a gente está fazendo aqui agora, o que a gente vê é que eles, ao invés de abrirem mão, né, de se tornarem mais empáticos
e entenderem que a diversidade é importante, não, eles se apropriam agora, por exemplo, do roubo das narrativas. Eu chamo de roubo das narrativas, que é o quê? Pegar essas narrativas todas, né, de povos indígenas, de pessoas negras, de mulheres, de povos periféricos, que não tiveram ainda as mesmas possibilidades de filmar, né, de expor suas visões de mundo. Então, essas mesmas pessoas que fazem parte desse projeto hegemônico, que são os filhos e bisnetos e tataranetos, né, desses colonizadores oriundos, eles se apropriam das nossas narrativas agora, se apropriam de privilégios que eles detêm, né, porque ao longo desses anos todos eles foram construindo uma rede, e aí eles reproduzem as nossas histórias, né, com a desculpa de que, sim, eles estão também fazendo filmes diversos, quando, na verdade, não é mais sobre isso. É sobre quem está contando a história. Não é sobre quem está na frente mais. Isso já é uma discussão antiga. Não é fazer um filme sobre povos indígenas no Amazonas. É sobre quem está fazendo esse filme. É um indígena? É uma pessoa negra? É uma mulher? Porque, assim, isso faz toda a diferença. Pode parecer que é uma besteira, mas não é, porque isso tudo aí é, na verdade, fruto do que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma guerra de narrativa. E essa narrativa que venceu é a mesma de sempre, que foi sempre perpetuada e continua sendo, na verdade. Porque enquanto a gente não parar de falar, essa narrativa vai continuar sendo a narrativa chefe. Porque o projeto é muito ambicioso, ele chegou muito longe, esse projeto colonial. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a maneira com a qual a gente vai conseguir mudar o curso da história, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, mudando a narrativa. Quem tem que contar essas histórias são os outros, entre aspas, agora, sabe? Porque se não for isso, a gente vai continuar vendo a perpetuação disso ad eternum. Eu quero ver uma pessoa indígena no poder, eu quero ver uma mulher no poder, eu quero ver pessoas negras no poder, eu quero ver um governo pensado por uma pessoa que vem do povo, por uma pessoa que entende o povo, por uma pessoa empática, por várias pessoas empáticas. Né? Eu não quero ver só um governo com vários homens brancos, héteros, cis normativos, que estão reproduzindo uma ideia de assassinato de nação, né? de destruição de terra, que é o projeto original com o qual esse Brasil deixou de ser Pindorama, né? Que é o projeto colonial de 500 anos atrás. A gente tem que dar um fim nisso. E a única maneira que eu consigo imaginar de mudar essa narrativa é mudando essas posições por trás das câmeras. Que maravilha. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando ao final, né? A gente entrou atrasado, mas foi lindíssima essa conversa. Eu lembrei aqui, sabe, Sabrina, e ouvindo a Ailton, Siddhartha, do livro do Jonathan Crary, né? Que fala 24/7, né? Que ele diz que o limite do capitalismo é o sono, né? Que o horizonte do capitalismo é acabar com o tempo em que nós dormimos, porque, do ponto de vista da produtividade normativa, é um momento de não produção. Então, esses limites, né? E a gente tem a ideia do 24 horas hoje, né? Trocar a noite pela luz, né? Tem um grupo que quer, inclusive, um grupo de ativistas que propôs tombar a noite, sabe, Ailton? Tombar a noite, porque no mundo já tem lugares, a maioria dos lugares do mundo, a gente não consegue mais estar na noite, né? Porque todas as luzes estão acesas, você não vê as estrelas, então tombar esses lugares, né? Criar lugares em que a gente possa estar na noite, em outras dimensões. Essa conversa pode ir muito longe, né? Poderia e vai continuar aqui, porque ela é extraordinária e ela traz esses multimundos, né? Então, assim, eu queria agradecer demais. Se vocês quiserem se despedir, Ailton, está aberta aqui as nossas câmeras, ouvidos e corações para ouvi-los se despedir aqui dessa manhã e tarde já muito inspiradora. Então, que Ailton, dizer que foi mesmo, para mim, uma fricção. E toda fricção é bem-vinda. Gratidão, Siddhartha, Sabrina, Ivana
E a Graciela, que ficou nos traduzindo, ela e as colegas dela. Viva! É lindo, né, ver as palavras aqui nos gestos, né? Eu adoro, eu fico às vezes olhando só para a intérprete, porque é outro mundo que ela expressa. Siddhartha? Eu sinto mesmo. É a terceira vez que eu encontro o Ailton para uma conversa assim, é a primeira vez que eu encontro a Sabrina. A Ivana, a gente já é amigo, que se conhece há muito tempo. Eu quero agradecer a todas e todos, a Graciela, todo mundo que está por trás, que está na produção, todo mundo da UFRJ. Dias melhores virão. Se a gente perder a esperança no futuro, a gente está frito. A gente só não pode viajar na maionese e achar que está tudo bem, as coisas estão mal. Mas nós conseguiremos. Nossos ancestrais deram conta de muitas coisas difíceis no passado. E nós vamos estar à altura deles e delas, e à altura dos nossos descendentes. À altura dos nossos descendentes. Eu fiquei tocado pelo que a Sabrina falou, porque eu me lembro que eu comecei a perceber a questão da luta de classe, claro, para além dos ensinamentos que recebi da minha mãe, do meu pai, da minha família, lendo. Então, por exemplo, lendo Capitães da Areia, de Jorge Amado. Mas foi só esse ano que eu, minha esposa, meus filhos, fomos ler a Carolina Maria de Jesus. Saber sobre a pobreza e sobre a experiência de uma pessoa negra numa favela brasileira é muito mais relevante quando isso vem dessa pessoa, e não de uma pessoa com todas as suas qualidades, todo o seu mérito, com todo o amor ao Jorge Amado, era um homem branco privilegiado que, por ser comunista, se colocava ao lado dos mais vulneráveis. Mas isso não dá a ele, não deu a ele essa perspectiva verdadeira, uma perspectiva imaginada. É muito diferente. É muito diferente de ler sobre a história dos indígenas norte-americanos pelo Dee Brown, que é maravilhoso, um grande livro, sensacional, ou ler A Queda do Céu, do Davi Kopenawa Yanomami, porque é uma experiência, uma perspectiva de dentro. E é isso que a gente tem que fazer. Para essa aliança entre diferentes acontecer, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender sobre o outro, a gente tem que entender mais do outro, da outra, e aí a gente tem uma chance real de riqueza de saberes revolucionária e transformadora. Gratidão. Sabrina? Olha, Ivana, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu estou emocionadíssima e muito feliz de estar aqui nessa mesa com essas pessoas maravilhosas, com esses dois grandes mestres. Muito obrigada, Siddhartha. Muito obrigada, Ailton. Muito obrigada, Ivana, Graciele. Foi maravilhoso, está sendo. Eu espero que no futuro próximo a gente possa estar juntos, né, fisicamente, que a gente possa se acotovelar, como disse Ailton no início. Gratidão pelos ensinamentos. Para mim foi uma aula. Eu aprendi muito com vocês e eu espero poder aprender cada vez mais. Foi o início só de um grande sonho. O país está derretendo, né, gente? O país está derretendo, mas nós não estamos derretendo juntos. Aí a gente conta com nós mesmos para reconstruir esse país. A gente vai precisar reconstruir o Brasil, porque ele vai ser nos entregue, né? E nós vamos tomar ele de volta despedaçado, mas é isso, é com as cosmovisões, é com os minorizados, é com essas vozes extraordinárias que esse país vai ser reconstruído. Eu vejo, eu olho para minorizadas, né? Minorizadas, eu olho para isso e digo, gente, é como se a gente vai enfrentar um pós-guerra, gente. A gente vai enfrentar a destruição, já estamos enfrentando. Mas é maravilhoso a potência dessa universidade, das universidades públicas, da ciência, das culturas indígenas, das culturas de matriz africana. O Brasil é muito maior que os nossos governantes. Muito, muito, muito maior. Gratidão também pelo aprendizado. Muito obrigada a todas e todos. Até os próximos encontros. Vamos voltar para os nossos mundos diversos. Axé, axé. Axé.